Amados de Deus e queridos irmãos e irmãs, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela continue com todos. Nós estamos aqui para gravarmos mais um vídeo denunciando a hipocrisia da cúpula da instituição Igreja Universal do Reino de Deus, principalmente na pessoa do Bispo Macedo, Bispo Romualdo. Aliás, falando do Bispo Romualdo, existem alguns vídeos que não podem, de forma alguma, cair no esquecimento. Embora muitos vídeos eles consigam, através do poder econômico, poder político e o poder que eles têm na mídia, alguns vídeos eles conseguem removê-los do YouTube, do Facebook. Porém, outros eles não conseguem. Nós temos um vídeo aonde você que não assistiu ainda, você vai assistir esse vídeo e mostra claramente quem é o Bispo Romualdo. O Romualdo que hoje toma conta da Igreja Universal do Reino de Deus em Portugal e também na Europa. Preste atenção nesse vídeo, está aí no YouTube, você pode encontrar depois, mas preste atenção nesse vídeo. Agora, o que nós vamos fazer? Agora, o que nós vamos fazer? Vou te ligar aqui para não gravar. O que a gente tem que fazer agora? O que nós temos que fazer agora? Então, ouvindo, né? primeiro ele diz para não gravar. Sempre é assim. Aquilo que eles não querem que as pessoas saibam, porque uma coisa é o que eles falam no altar e outra coisa é aquilo que acontece nos bastidores. Então veja a preocupação de não gravar, porque ele sabe que está fazendo coisa errada. Por isso não gravar. Vamos ver o que ele vai falar. Vamos ouvir. Estão ouvindo? Está ouvindo, Clodomiro? Tô, sim, senhor. O que nós vamos fazer agora? Oração contra a roupa. Peraí. Você não está, não. O nosso problema não é bandido. O nosso problema é polícia. Você não pode falar isso para ninguém. Ouviu? Mas isso... Você ouviu? Ele diz claramente que o problema dele ou deles não são os bandidos, mas a polícia. E ele diz, vocês não podem falar isso para ninguém. Para ninguém. Vamos continuar. Em todo o Brasil, a não ser que no Brasil vocês não tenham feito o que nós fizemos aqui com os chefes das comunidades, de bandidos, etc. Eu já falei para vocês fazerem. Não falei, Sidney? Sim, senhor. Todos já devem ter feito. E o bispo quer que isso seja feito em todo o Brasil, como nós fizemos aqui. Mas não é só em uma comunidade. Então isso o bispo quer que seja feito em todo o Brasil. Que bispo? O Bispo Macedo. Porque o Romualdo só responde ao Bispo Macedo. O único bispo que ele responde é o Bispo Macedo. Então o que ele está falando aqui, de acordo com ele, é ordem do Bispo Macedo. Como foi o caso lá. Não é para você fazer só na comunidade da frente e na comunidade da trás. Quantas favelas tem na sua região? Pô, a minha região é o quê? É uma favela. Então você tem que fazer em todas as favelas. Procurar trazer alimento das pessoas, 1 quilo, 2 quilos, e você na sua igreja mesmo, sem contar com os jovens, você na sua igreja é que você tem que fazer isso. É você que tem que fazer isso. Porque o que aconteceu ontem foi policiais. Então, ele está orientando o seguinte,
os pastores pedirem alimentos ao povo e distribuir esses alimentos nas favelas, nas comunidades. Para quê? Para apaziguar os bandidos, os chefes de comunidades. Então veja que ele não fala aqui que vai recolher alimentos para ajudar as pessoas. E os alimentos, eles não saem da instituição Igreja Universal. É o próprio povo que traz. É o próprio povo. Porque o dinheiro dos dízimos, das ofertas, dos sacrifícios, não são utilizados para obra social. Não são utilizados para os fins que a legislação brasileira ela determina. Por isso as igrejas elas têm isenção de impostos. Por quê? Porque se acredita que através dos dízimos e ofertas as igrejas elas farão obras sociais. Aliás, o Crivella ele já decretou lá no Rio de Janeiro a Universal como utilidade pública. Mais uma maneira da Igreja Universal do Reino de Deus ter acesso ao dinheiro público. Então, o bispo Romualdo orienta isso. E eles fazem isso também na política. Recolhem alimentos do próprio povo. Depois o deputado ou o candidato a deputado vai e distribui os alimentos como se fosse ele, para depois ele pedir os votos para as pessoas. E você que tem dado o seu dinheiro nessa instituição, você está ajudando esses homens. Homens que já processaram, por exemplo, o Natan, 81 processos contra o Natan, 70 e poucos processos contra mim. Homens que estão financiando os advogados que defendem aqueles 2 pastores que estão sendo acusados há mais de 16 anos da morte do menino Lucas Terra. Então, o seu dízimo, sua oferta, o seu sacrifício tem patrocinado isso. E é por isso que você não é abençoado, meu irmão, minha irmã. Porque Deus não se agrada disso. O seu dinheiro está sendo utilizado para o enriquecimento desses homens, que dizem que não tem nada, mas se você for pesquisar, são donos de rádios, televisões, apartamentos, empresas e tantas outras coisas mais. Vamos lá. Uns 15 homens assaltaram o carro levando 52 mil reais. Do jeito que eles assaltaram, com fuzil, que não é peculiar aqui em São Paulo, e com toca-ninjas, e do jeito que eles puseram a arma, usaram a arma, e da maneira como eles fizeram, eles não mataram o segurança. Tiraram as armas da perna do segurança. E deixaram o segurança, deram algumas coronhadas. Se fosse bandido, tinha passado. Polícia não mata a polícia. Foi policial que fez aquilo. Mas o carro já estava esperando. E parece que tem um jeito lá de sair sem ser o caminho. Não tem um jeito lá de sair? É pior isso. É pior. O melhor caminho é esse mesmo. Na rua sem movimento? Bispo, o outro caminho é pior do que esse. Tem muita lombada, muito buraco, muito semáforo. Esse só tem um, a gente passa lá direto. Bom, então a gente tem que orar. E vocês têm que reforçar esse trabalho da comunidade. Tem que reforçar. Porque é a vida de vocês. É a vida de vocês. Você foi lá no rapaz, o que ele disse? Ele falou que isso aí é... Quem assaltou a igreja, ele tem coragem de assaltar a mãe deles, não é coisa deles, não foi eles. Eles vão atrás dos caras, vão saber quem é. Você tem que voltar na outra favela e falar.
fui por causa do movimento de polícia, né? Nenhum deles mais estavam lá já. Então, você vê o próprio bandido. Aí você, Rogério, o gordo, fica em pé. Você tem que ir lá na prisão, ali próxima. Cidade Alemã. Tem prisão lá? Penitenciária? Mas em algum lugar, você vai lá e começa a conversar, pô, a gente tá fazendo um trabalho tão bacana com o familiar de vocês. Aí você fala, legal, pô, levar na igreja, todo mundo armado, e deixar o carro lá na favela, Alba. Pode ser que não seja de lá, mas poxa, como é que a gente vai continuar fazendo o trabalho na comunidade, distribuindo comida para a família de vocês? Pô, a gente é companheiro, não é? Fala assim. A gente é companheiro, não é? Essa semana vai. Por quê? Porque a gente vai botar eles contra... Então ele está falando para os pastores irem na prisão, falarem com os presos sobre essa situação e ainda dizer, somos companheiros ou não somos? Olha só, esse é o bispo Romualdo Panseiro. Além da gente fazer, de nós fazermos a nossa oração, que são demônios que estavam atuando no pessoal, agora está atuando em quem? Nos polícias, mas é um demônio, porque foi policial que assoltou. Então, há um risco muito grande. Obedeça, faça o que eu estou falando. Há um risco, use a sua cabeça, em todo o Brasil. Bom, aqui ele fala que é um demônio, ou seja, que esses demônios estão nos policiais. E quando chega a fogueira santa, no dia de recolher os envelopes, eles hipocritamente fazem aquela consagração de policiais nas igrejas. Vocês já repararam? Então é contra isso que nós estamos lutando. É isso que nós denunciamos, essa hipocrisia. Esse é o bispo Romualdo Panseiro, que toma conta da Igreja Universal do Reino de Deus em Portugal, que toma conta de toda a Europa. Se você não conhecia, então você comece a conhecer o perfil do bispo Romualdo Panseiro. Nós vamos continuar denunciando a hipocrisia e orando pelos inocentes.